Eu sempre digo que o futuro vai ser ancestral ou não será. Agradeço à imprensa no dia de ontem sem condições de falar, porque eu não sei se vocês sabem, a presença indígena é a última a chegar nessa casa. Demorou 100 anos para ter mulher aqui no Congresso Nacional. Demorou 195 anos para ter a primeira mulher indígena. Demorou 200 anos para ter a primeira mulher indígena presidindo uma comissão, presidir a Comissão da Amazônia, povos originários tradicionais. E tem menos de 20 dias que sou a primeira mulher indígena do PSOL a assumir a Comissão da Mulher. Por algum momento eu pensei que já tinha conseguido fazer com que essa casa nos respeitasse. Por algum momento eu pensei que era possível o nosso lugar aqui criar uma barreira de respeito aos povos indígenas. Mas eu estava muito enganada, porque não somente não se viu para proteger os povos indígenas num episódio como o de ontem, como não serviu também nem para me proteger. Como nós podemos proteger quando nós não somos protegidos? No dia de ontem é importante dizer que era um ato pacífico, um ato na luta pelos direitos dos povos indígenas, dialogando com os três poderes, o STF, assim como o Executivo e o Legislativo dessa casa. Já é conhecida a posição dessa casa sobre o ataque de direitos dos povos indígenas, quando não é por meio das violências sofridas no território. E essa não é bala de borracha ou spray de pimenta. Lá, na verdade, são as armas letais que têm consequenciado, por exemplo, só no Mato Grosso do Sul, nesse ano, a morte de 7 mulheres indígenas. E no Brasil, o conflito acentuou de tal forma, no Paraná, não é sobre matar com a bala, é de ver, receber todas as denúncias de corpos esquartejados. E o ato de ontem não representava nenhuma ameaça, porque é conhecido nessa casa, sobretudo nos últimos 3 anos, que se tiver matéria de algum interesse, certamente existe já um processo de tentar aumentar a segurança. Mas não tinha matéria de interesse sendo votado na casa, não tinha motivos. E é importante dizer ainda que desde o dia anterior, quando nós retomamos a tribuna com a presença da articulação das mulheres indígenas e também trazendo depoimento das últimas violências no território, que era uma prática de fazer uma ouvidoria que já foi feita na Comissão de Mulheres e que nos últimos anos não teve mais, nós retomamos a tribuna como um canal de denúncia. Quando saímos ali entoando o canto é uma força para nós indígenas. Os parlamentares dessa casa se alimentam com a voz esbravejada, se alimentam com arrogância, mas o único jeito de me alimentar na solidão desse Congresso Nacional é quando as mulheres indígenas chegam aqui, os parentes indígenas chegam aqui. A solenidade, que inclusive mesmo com todo acordo com a situação dos Maracá, que teve restrição, assim como o ato da mesa também, que teve restrição de não entrar com nenhum manifesto, mas dizer que naquele momento o canto não está nesse ato da mesa. E já ali a DEPOL várias vezes me impressionando, no primeiro momento, quando eu estava com as mulheres indígenas, e no segundo momento, quando estava recebendo a juventude para uma audiência na Comissão da Amazônia, povos originários tradicionais, dizendo que estava recebendo orientação de todo o comando, inclusive falou que recebeu ligação do presidente da casa para parar o canto, que eu não podia, que eu tinha que orientar os parentes, porque estava assustando as pessoas. Naquele momento estava sendo julgado também no Conselho de Ética, votado no Conselho de Ética, a injustiça da cassação do mandato Glauco. Ontem, quando num momento bem extenso, fui fazer toda a denúncia no DEPOL aqui, além de tentar distorcer toda a forma da nossa narrativa, quando dizia, vocês não poderiam descer. Quando eu desci com o meu povo cantando, não tinha nenhuma grade. Eu até falei, como que eles estão jogando esse tanto de spray de pimenta, essa repressão policial, se não tinha nenhum impeditivo para descer? Meu povo me deixou até parte do gramado, quando naturalmente nos 3 anos eu sempre desci, porque nós fazia inclusive a projeção no Congresso Nacional, mas esse ano não estava previsto. Mas vendo toda aquela situação de agressividade
que já tinha muita gente voltando, eu falei, eu preciso entrar na Câmara, assim como fez todos os outros anos, para no meu exercício de parlamentar, o que qualquer um faria? É dialogar e pedir que parasse aquela repressão. No entanto, a hora que eu dei uns 3 passos adiante, não foi somente que eu aspirei um spray de pimenta de maneira não intencional de algo que estava vindo de qualquer lugar. Se criou um circo de spray de pimenta como se fosse um redemoinho e jogaram por cima. Foi quando, de maneira insuportável, já não conseguia mais respirar, abaixei, coloquei uma dessa capa que eu estava usando também no dia de ontem. Me protegeu um pouco, mas meu povo veio para cima de mim, fez uma roda de maneira que eu não asfixiasse. Nessa hora eles me carregaram, eu não lembro mais desse momento que me carregaram. Eu já senti assim, só quando eu já estava do outro lado, eu não me lembro passando na grade lateral, sentido acho que S1, não sei. E as outras meninas que voltaram para trás. Se eu tivesse voltado para trás, certamente estaria pior, assim como elas demoraram a acordar. As minhas parentas indígenas, 2, demoraram mais de 1 hora para se reanimar. E foi quando o bombeiro também, no primeiro momento, o corpo de bombeiro negou a ajuda. Foi preciso a intervenção de advogado, foi preciso a intervenção da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, até eles fazer o pedido para algum comandante da PM autorizar. E eu saí pela lateral, esse meu gesto que foi de caminhar e me identificar como parlamentar, porque eu precisava entrar para dentro para tomar alguma providência nesse exercício, foi quando, além de me negar ajuda, duvidaram que era parlamentar e toda a nossa assessoria mostrou crachá, chegaram a liberar a nossa assessoria, mas não me liberaram em algum momento, porque eu teria que ter a comprovação que era parlamentar. E de um jeito muito desumanitário, porque eu olhava para a gente, inclusive dizendo, se a senhora passar, se você passar, não pode voltar para ficar passando informação. Que informação? E depois, quando chego do lado de dentro, até descobrir qual seria essa informação, quando estava dando depoimento, eu já estava bem agoniada. Falei, eu quero acabar agora com o depoimento, que eu já vi as pessoas meio tensas. Não pude falar com a imprensa no dia de ontem, não tinha condições, mas foi importante para entender o que estava acontecendo no momento. Até chegar na sala, a deputada Sâmia estava também no momento, as assessorias jurídicas de diversos partidos, sobretudo do PSOL, e que além de toda a repressão, na reunião no dia anterior com a segurança do Distrito Federal, quando a Articulação dos Povos Indígenas estava fazendo o diálogo, tinha algum microfone aberto quando vazou um áudio de um celular identificado com determinada sigla, que está no documento também feita na representação ao STF, que nós já fizemos nessa instância, além de fazer outras denúncias fora da casa, não somente no DEPOL, mas também com a PM do Distrito Federal, que a pessoa, o militar dizia que deixa eles descer e vamos meter o cacete. Essa denúncia é muito, muito, muito grave, porque demonstra uma permissibilidade para usar como estratégia de criminalização aos povos indígenas, para usar de alguma maneira para beneficiar, porque todas as pessoas falavam, inclusive, sobre a questão, eu preciso fazer isso, a DEPOL me falou, eu preciso fazer isso porque depois do 8 de janeiro isso é uma ameaça. Não pode comparar nós com uma ameaça. Na narrativa do DEPOL, eles falavam, você não pode avançar, como se não respeitasse meu espaço institucional e me colocasse apenas no lugar preconcebido que historicamente do racismo é colocado, de apenas me considerar, eu sou indígena, eu sou parte e faço isso com muito respeito aqui dentro dessa casa. Poderia usar da força que, por exemplo, no dia anterior, poderia ter ocupado o Conselho de Ética. E ainda foi falado pelo DEPOL quando eu falei, se fosse com qualquer outro deputado, deputada, não tinha feito a mesma ação. E eles falavam, nós teríamos tomado a mesma providência, porque isso é uma forma de segurança quando tem um movimento de massa. E conversando com a deputada Sâmia, ela disse, certamente comigo não faria dessa mesma maneira, certamente com o Glauber não faria da mesma maneira, não ia pelo menos desacreditar que eles eram parlamentares. E foi quando custei dormir, vocês não sabem o que é o gatilho do racismo, quando em 2017 já tinha passado pela mesma repressão policial, quando ainda no movimento nós depositamos aqueles caixões que representavam 243 parlamentares que votavam contra os povos indígenas, rasgou minha orelha. E entrei nessa casa, todo dia no meu gabinete eu olho do lado de fora
pensando como nós entramos para o lado de direito. E foi quando eles responderam, iria tratar da mesma maneira se fosse outro parlamentar. E refletindo muito, penso que agora nesse momento o sentimento é que se vocês olharem para os últimos acontecimentos, todos os parlamentares do PSOL estão sofrendo alguma penalização. O companheiro Glauber, que teve seu relatório votado, sem sequer anunciado, só anunciado o voto mesmo, nessa última semana. E o mesmo relator que relatou a cassação do deputado Glauber, quem não se lembra foi o que relatou também a minha cassação, apenas 3 meses de mandato, quando no abril indígena, prestes a acontecer o abril indígena de 2023, teve a votação do marco temporal, o pedido de urgência, e nós manifestamos. Alguns falaram de assassino, eu falei de genocídio legislado e canetado. E o que é, se não for genocídio canetado e legislado, o que aconteceu com a votação do marco temporal? E foi a primeira vez na história que levou 6 parlamentares no Conselho de Ética numa velocidade maior do que a própria arma que se usa para matar os povos indígenas. Quando não tinha tido despacho, por exemplo, da transfobia do deputado que cometeu aqui nessa casa, como não tinha também a mesma providência na deputada que em dias anteriores sacou uma arma para correr atrás de uma pessoa no estado de São Paulo, como não tinha a mesma determinação do deputado Chiquinho Brazão, matar uma pessoa ou participar do crime é grave. A cassação do deputado Glauber é de maneira arbitrária e tentou fazer isso com o nosso mandato. Só não fizeram porque já tinha uma orientação para ter 2 pesos e 2 medidas. A ideia era tomar uma punição, 2 da esquerda e 2 da direita, como 2 pesos e a mesma medida. Só que tomou uma proporção tão grande o ato pelo Brasil, que nós fizemos ato em São Paulo, ato no Rio Grande do Sul, ato em Minas Gerais, foi quando eles retrocederam desse lugar. Mas a violência política de gênero continua tendo corpo marcado, e quando nós somos indígenas, mulheres negras, essa violência se acentua muito mais. Então, o que se percebe nessa casa é uma orientação para perseguição a parlamentares do PSOL, quando o deputado Talíria, a deputada Sâmia, inclusive, teve a sua segurança retirada depois da morte do seu irmão, de maneira, inclusive, nem comunicada. Se percebe aqui que, assim como existe necropolítica, quem vai viver, quem vai morrer, existe um necroparlamentarismo aqui no Congresso Nacional. Escolhe quem vai viver, quem vai morrer, escolhe quem vai falar, quem não vai falar, escolhe quem vai, inclusive, votar projeto e quem não vai votar projeto, porque precisa reduzir a nossa presença para dizer que nós somos invisíveis. Então essa é a forma de matar, não somente com a arma. De manhã, tentei escrever algumas coisas do meu sentimento, embora eu seja uma pessoa da oralidade. Tentam nos matar todos os dias, não só com o corpo, mas com a vontade, matar a nossa determinação, a nossa vontade de levantar da cama, a nossa vontade de fazer enfrentamento a esse Congresso Nacional, que em maioria é homem, somente menos de 100 parlamentares mulheres, e ainda nos coloca na representatividade. Tenta nos matar a coragem, o sorriso, a nossa potência e a nossa alma. Porque nós não queremos estar no Congresso Nacional só para ser parlamentar, nós queremos estar inteira e viva. Porque não podemos lutar se estivermos mortos. Não somente fisicamente, mas sobretudo o entusiasmo de ser parlamentar. Tentar silenciar as nossas vozes, fechar os nossos olhos de diversas formas. Além de tentar fazer ter medo, sobretudo tentar apagar nossa história. Tentam matar, mas se esquecem que não andamos só, que somos da terra e que para a terra também voltamos ao pó. E que nós podemos ser uma, assim, mas nós não somos só. Junto com nós, milhares de ancestrais. Que mesmo com o desprezo, o desacalento, sabemos que o cobertor para aquecer o frio e o coração daqueles que é congelado aqui no Congresso Nacional, com a falta de humanidade e de humanidade. Todo mundo pode ser humano, mas alguns precisam urgentemente retomar a sua humanidade. Se esquece
quanto mais tenta invisibilizar, apagar a nossa luta de quem chegou muito antes, mais a força que encontramos para lutar contra os cabrais do século XXI, sempre como costumo dizer, que em pleno século XXI vomita o preconceito estrutural numa velha política, numa segurança patriarcal, que embarga no desrespeito pela ordem e a hipocrisia, porque acha que o povo indígena não tem direito de dormir e de tão pouco sonhar. Não tem direito de dormir, tão pouco ocupar. E cada vez que tenta nos derrubar, cada vez que tenta nos podar, assim como derruba as árvores da Amazônia, do Cerrado, da Mata Atlântica, da Caatinga e do Pantanal, se nós não morrer, nós brotamos muito mais próximos. Querem também negociar os nossos direitos adquiridos nos espaços sagrados, rasgando totalmente a Constituição Federal Brasileira, através do genocídio legislado, canetado. Pode passar o paletó e também um salto alto, que ninguém vai dizer que é uma ameaça, mas não podem o colocar na cabeça, porque não são capazes de me reconhecer como autoridade quando estou no meio do meu povo, com o rosto pintado. Mas assim, não acho que as pessoas estão diferentes quando estão com a sua maquiagem. Porque incomoda tanto no Congresso Nacional a presença tão pouca, porque nós assinamos o nosso direito, é também com genipapo em nosso povo. Ainda quer nos convencer de que, para nos proteger, está ali do nosso lado. E por algumas vezes, companheira Sânia, eu até cheguei a acreditar. A violação e a violência estão andando de um lado só, desde 1500. Estão presentes no agora e no passado. Apenas sofisticaram as armas, por muitas vezes de maneira machista. Inclusive, eu vi quantas vezes fui assediada no elevador, aqui dentro da casa, deputado que pega no meu rosto, na minha bochecha, fala que eu não quero casar com ele. Eu estou aqui para defender meu povo. Eu não estou aqui para buscar casamento, porque o meu compromisso é com a nossa luta. A violação ainda, quando na realidade vivenciamos em constância barbárie, da violência que nos mata coletivamente. Aqui o ato que comete a mim não é somente a Célia Chacriabá enquanto parlamentar, é enquanto o povo indígena, porque nós somos coletivo. Pois desde que Brasil é Brasil, a origem daqui, nós somos a semente que o corpo dos nossos indígenas podem até no poder do dinheiro aqui dentro dessa casa, mas não tem o mais importante, que está no sentido daqueles que estão com a sua humanidade doente. As pessoas podem ter dinheiro, pode ter maior força, pode ter microfones privilegiados, pode conseguir, inclusive, receber dinheiro para votação. Mas essas mentes estão doentes, estão vazias. Estão bem vestidos, mas estão despidos, porque o seu terno não vai ser eterno. Estão despidos porque ainda não compreenderam o sentido de humanidade em pleno século XXI. Todo fim tem um começo, e todo começo tem um final. Mas não se esquece, o nosso marco é ancestral. Nós somos os primeiros brasileiros. E vocês que chegaram aqui nessa casa são a herança do Tais Cabral. Nós somos os primeiros brasileiros, as pessoas não sabem. Nós somos os últimos brasileiros a conseguir chegar no Congresso Nacional depois de muito tempo. Então, quando fala que somos atrasados, não somos atrasados. Atrasado é o Parlamento brasileiro e também outros lugares que demorou tanto tempo para ter a nossa presença. Como dizia Renato Russo, nas favelas, no Senado, tem sujeira para todo lado. Ninguém respeita a Constituição, mas todos se esqueceram também desse futuro da nossa nação. Porque sabemos que ninguém respeita essa Constituição, mas todos acreditam também que é possível reconstruir esse Brasil. E esse Congresso, esse Brasil, só pode ser reconstruído com a nossa presença na diversidade. Assim também, como diz Davi Yanomami, que os povos indígenas evitam a queda do céu. E a nossa presença de parlamentares tão comprometida aqui, Sâmia, Glaube, a nossa bancada, que
A maioria dos momentos não tem maioria, mas nós temos orgulho de não votar em favor de projeto da destruição. Nós evitamos não somente a queda do céu, mas como a queda do direito. O mandato ofereceu uma representação criminal ao STF, em face da Polícia Militar do Distrito Federal, como eu disse anteriormente, da Polícia Legislativa, assim como no DEPOL dessa casa, diante do crime de racismo, violência política continuada e as prerrogativas de parlamentares. Certamente, se eu desse mais 3 passos adiante, eu seria violentada pela DEPOL, que é a polícia, para proteger parlamentares. Alguns parlamentares, porque aqui também tem necoparlamentarismo. A omissão de socorro à lesão corporal por parte dos bombeiros, assim também por parte do DETRAN. Destacar que a Polícia Militar do Distrito Federal decidiram, sem motivação ou justificativa, fizeram uso da força policial por meio de disparo de bomba, de gás lacrimogêneo, de spray de pimenta, aos manifestantes indígenas que ali se encontravam, no momento da finalização do ato pacífico. Bem, para finalizar, destaca aqui o sofrimento físico e emocional, enquanto uma parlamentar indígena, pelos danos causados em razão dos efeitos da bomba do gás lacrimogêneo. Ainda com a voz rouca, ainda com a voz mais cansada, por essa semana ser uma semana de profundo ataque, eu jamais pensei que ao sair do acampamento, no dia de ontem, poderia acontecer isso. Expor a saúde dos outros em perigo. É importante dizer que no artigo 132 do Código Penal, que impede de acessar o estabelecimento da Câmara dos Deputados, onde sabido existia esse departamento médico, que foi atendido aqui no DEMED. A lesão corporal sofrida assim como deputada, também materializa no cartucho. Na hora do cartucho que agarrou na minha mão, ele caiu e eu tentei pegar. Por isso os 2 dedos estão queimados. Eu tentei pegar, mas era tão quente que era impossível. Não se compara a nenhuma queimadura de fogo. Eu poderia até ter pego com capa, mas a princípio é tão quente a temperatura que certamente furaria a minha roupa. Ferindo a minha mão, a queimadura, além do meu olho. E também muito vômito naquele momento. Deveria ser dever do Estado brasileiro proteger os povos indígenas, conforme se extrai a Constituição Federal de 1988. Eu nunca vi aqui no Congresso Nacional, mesmo historicamente, nos nossos atos aqui, nós participamos da Marcha das Mulheres. No 2021, nós ficamos acampadas 30 dias em Brasília, na vigília, contra o marco temporal. Eu nunca vi aqui nenhuma pessoa ser morta por indígena, atingida por indígena, de maneira pacífica, se não ser também pela violência iniciada pelas forças de segurança. Mesmo identificando como parlamentar eleita, mulher indígena, não fui legítima, porque o racismo fala sempre mais alto. Fui eleita pela bancada do POCAR, sou o primeiro mandato do Estado de Minas Gerais. Nunca fui candidata nem vereadora. Quem me elegeu foi a terra, foi a luta, foi as pessoas que confiaram. 853 municípios no Estado de Minas Gerais. Fui eleita em 803, sendo a terceira pessoa mais votada da capital mineira, Belo Horizonte. Já fui nos 27 estados brasileiros, fui em todos os 6 biomas brasileiros, na situação em Yanomami, na questão Guarani-Kaiowá, no Paraná, na Bahia, aonde tem luta, nós vamos. Dou o meu corpo constantemente, mesmo dormindo pouco, enfrentando esse parlamento brasileiro. Ainda assim, a única presença pode representar uma ameaça. Deputada Juliana, que está aqui também na casa, ministra e deputada Sônia, que está no Ministério dos Povos Indígenas. Para finalizar mesmo, é dizer que repudiamos todo esse momento de violência e também pensar que nós não podemos ser comparados em nenhum momento como o ato do 8 de janeiro. Nós não quebramos nada. O que nós fazemos, a única coisa é quebrar o preconceito. Nós não tínhamos intenção de entrar no Congresso Nacional. Nós não fizemos baderna. Assim como no relatório da ABIN, na CPI, nós não tivemos nenhum processo, inclusive de financiamento para entrar na casa. O relatório da ABIN revelou que os mesmos financiadores do 8 de janeiro são quem financia o garimpo ilegal na terra indígena Caiapó,
assim como encontrou maquinário naquele momento. São as mesmas pessoas que fazem lobby com o agronegócio, são as mesmas pessoas que estão sentando na mesa de conciliação, são a mesma pessoa que tem uma CPI pronta aqui nessa casa para investigar a demarcação de terras indígenas. Esse é o ano de COP. Saiu uma pesquisa que, se o Congresso Nacional não parar de votar projetos de lei de retrocesso à questão indígena, o agronegócio é beneficiado 57% do território protegido somente na Amazônia, e que o déficit de primeira hora vai ser 338 bilhões. Proteger os territórios indígenas vai custar muito menos para a economia do que continuar votando projetos de retrocesso e de violência. E também nós não depredamos o STF, nós não tentamos entrar aqui para entrar no plenário, nós não fizemos nenhum ato que pode ser... Comparar o povo indígena ao 8 de janeiro é, no mínimo, tentar distorcer e desenviesar como uma arma colonial essa narrativa. Porque sequer nós roubamos joias aqui e sequer nós cagamos nos 3 poderes, assim como eles fizeram de maneira baixa. Para finalizar mesmo, dizer que no TSE, inclusive, nós fizemos uma consulta para que, garantindo, votado já pelo ministro Alexandre de Moraes, que nas candidaturas do ano que vem vai ser garantido fundo partidário, tempo de rádio e TV, porque não basta ser indígena. Certamente, se eu continuar fazendo um mandato desse jeito, com pouco tempo não terei mais energia e não quero ser morta por tristeza do racismo no Congresso Nacional. É preciso que tenha mais de nós no Congresso Nacional dentro dessa casa e temos grande esperança, estamos trabalhando para isso, para eleger mais indígenas nas próximas eleições. Eu não fui apadrinhada na política, não somos apadrinhadas nesse lugar, mas nós somos a mãe do Brasil, porque a mãe do Brasil é indígena. Embora muita gente, assim como o Parlamento Brasileiro e as forças de segurança, tem muito mais orgulho de ser a sua herança do seu pai europeu. É importante reconhecer que o Brasil começa por nós. Porque também eu não estava vestida de verde, amarelo, com a camisa da Constituição, assim como no 8 de janeiro, mas a nossa Constituição maior é a nossa vestimenta. Os Cabrais do século XXI continuam aqui presente quando tenta não somente silenciar, mas também agredir e tentar não respeitar meu espaço de lugar institucional. Somos uma, mas não sou só. Continuarei firme. O que mais incomoda nessas pessoas é porque, mesmo sendo uma, nós chegamos e demarcamos, nós chegamos e falando naquele microfone, nós chegamos e provamos que somos uma, mas não sou só. Posso até estar estraçalhada pela tristeza da violência, não queria estar aqui nesse dia de hoje fazendo essa denúncia, mas dizer que comigo, toda vez que eu falo no Congresso Nacional, o que me movimenta e faz seguir firme, mesmo com o processo da solidão, é de entender que nós carregamos, mesmo esse ano, 3 meses sem meu território, porque eu precisava estar em outros lugares. Nós carregamos muito jeito de ser mulher e carregamos o território junto dentro de nós.